aquela pesquisa Datafolha, que também avaliou o governo federal, fez uma pesquisa sobre o posicionamento político do brasileiro. E aí o resultado é o seguinte: 29% se dizem petistas, outros 10% se dizem próximos ao petismo. Então, vamos dizer aí que o PT tenha 39%, né, 40% do eleitorado que seja ou petista ou simpático ao petismo. O bolsonarismo, 25% se disseram bolsonaristas e outros 7% se disseram próximos ao bolsonarismo, que daria aí 32%, né? 32% desse pessoal de extrema direita. Outros 20 se disseram neutros e outros 10 não sabem, não souberam responder. A gente vê que o cenário ainda é um cenário de polarização, ainda é um cenário onde o PT representa um campo democrático de centro-esquerda, com questões de defesa de direitos, defesa das questões sociais, e a direita brasileira acabou toda ela sendo remada para o lado da extrema-direita bolsonarista, né? Ao meu ver, né, com o Bolsonaro se tornando inelegível, cada vez mais sendo as suas verdades, né, seja como golpista contra a democracia, seja como mentiroso contra o sistema de saúde brasileiro na pandemia, eu acredito, isso é uma avaliação que eu estou fazendo hoje, a gente vai acompanhar isso ao longo dos próximos meses e anos, que essa questão do bolsonarismo vai murchar e uma outra direita vai surgir nesses 32%. Um dos candidatos a ser o líder dessa nova direita é o governador de São Paulo, porque ele tem conseguido fazer algo bem inteligente. Ele se mantém como uma liderança de direita, porém ele não é um cara de discurso e atitudes bolsonaristas. Então eu acho que uma nova direita está sendo construída e vai herdar, obviamente, esses 30%, 32%, e o PT vai continuar sendo o partido maior aí desse campo democrático, né? E outros 20% vão ser disputados aí pelos partidos. O petismo mantém como uma ideologia política forte aqui no Brasil, né? Acho que vale uma reflexão aí, eu acho que inclusive para a esquerda de um modo geral, para o próprio PT, como que ela não consegue converter esse petismo para as eleições minoritárias, né? O Congresso, a gente está passando por uma mazela hoje no Brasil, porque a gente não tem um Congresso, a gente tem um Congresso dividido, mas muito mais à direita do que à esquerda, né? Então, assim, e a esquerda no nosso Congresso atualmente não consegue, não chega nem a esse, muito longe desses 40% que mostra a pesquisa de petismo, mais pessoas próximas ao petismo. Vou botar um pouquinho o dedo na ferida e dizer o seguinte: se eu olhar para o lado da extrema-direita dele, o Bolsonaro vai passar, ele vai se tornar inelegível e a extrema-direita vai se reorganizar. Imediatamente vai se reorganizar em torno do Tarcísio, mas não só em torno do nome do Tarcísio, que é a figura que a extrema-direita tenta aí pautar no lugar do Bolsonaro, mas também em alguma concepção programática. Qual é o programa desses caras? Está alicerçado no embasamento religioso, que são as igrejas neopentecostais, que dão um embasamento para esse campo, e também o neoliberalismo, a privatização, o discurso da meritocracia, o enxugamento do Estado. Então, essa gente, que é coisas que faziam parte do PSDB, hoje não fazem mais, e que estão migrando para essa nova direita. O que preocupa na esquerda, e aí é o dedo na ferida, que nós temos um nome, que é o Lula, que representa muita coisa, representa um projeto, representa uma visão de um país que tenha direitos para todo mundo, né? Em que os pobres tenham condições e oportunidade, tudo isso o Lula representa, mas em nome do Lula. E eu faço aqui uma pergunta: nós temos um outro nome? Nós temos algum outro nome para substituir o Lula nos próximos anos? Minha resposta agora é não. Tem alguns nomes que podem serem construídos, porque você não constrói coisas artificiais, os nomes para serem construídos têm que ser construídos na luta, tem que provar que é competente, tem que provar que sabe fazer a sua sobrevivência pessoal, inclusive em meio à política dificílimo. Então, tem nomes que estão aí na pauta, mas que ainda não estão construídos. O que me preocupa mais, baby, é o programa. Porque quando você fala, olha, o Lula, o PT tem 40%, não reflete no Congresso. É porque, na verdade, o povo brasileiro enxerga muito mais nome do que programa. E eu acho que o PT e outros partidos de esquerda, principalmente o PT, que é o maior partido, vai precisar nos próximos anos olhar para dentro, se restabelecer enquanto partido, restabelecer o seu programa e poder fazer com que este programa possa ser refletido nas suas prefeituras, nos governos do Estado e também no governo federal. Ou seja, retomar um movimento que aconteceu muito forte nos anos 90 e com a série de governos federais e com a necessidade momentânea de se fazer política, de se fazer acordos para governar o Brasil, acabou se perdendo dentro do partido. Então vamos ter que retomar uma natureza do partido de se olhar para dentro dos anos 90, construir o modo petista de novo, né? E esse programa poder ser representado em qualquer lugar que tenha o partido, que hoje não tem, está enfraquecido. Então, esse desafio é muito grande e me preocupa, porque como colocou aqui a Marli Viana, graças a Deus temos o Lula, graças a Deus, se não tivermos, o que vai acontecer? Eu acho que hoje, no médio e longo prazo, a direita brasileira tem muito mais
motivos para se tornar otimista do que nós de esquerda, apesar de estarmos hoje no poder. Então, é esse dedinho na ferida que eu queria. E o Celso diz o seguinte, né? O pacto feito na Nova República se esgotou, verdade. E a esquerda ainda não tem proposta nova. Não só a Nova República, que é uma questão interna, o Celso, mas também internacionalmente a esquerda não tem resposta depois da queda da União Soviética. A esquerda está perdida com relação a isso também. Então são dois desafios. Desafio de ordem geral e desafio local. Eu acho... E tá com você, Baby. Dá o seu palpite aí. Não, eu também concordo. Eu acho que é uma coisa para a gente continuar refletindo e não temos respostas para agora. Exatamente. É um grande, grande desafio, não só para a esquerda brasileira, e aí o PT é o maior responsável, mas também para a esquerda latino-americana e para a esquerda mundial. Estamos numa encalacrada aí, né? E numa disputa, né? Porque o extremismo, a extrema-direita está crescendo no mundo. Então nós estamos num momento de embate e precisamos encontrar caminhos.